Pessoal, eu vou seguir direto já apresentando a aula, e aí, conforme o pessoal for entrando, pode ir se apresentando, pode ir ficando à vontade. Vamos lá. Bom, estão vendo minha tela, né? Minha tela já está aparecendo para vocês. Então, a aula hoje é para a gente falar sobre estratégia e finanças. Como que um tema linka no outro, porque eles estão muito relacionados. Então, não adianta eu ter uma estratégia perfeita, um plano mirabolante, sendo que nas finanças, eu não consigo ver esses números na prática, eu não consigo ver isso acontecendo. Então, a ideia hoje é talvez dar um passo atrás e clarear um pouco mais o que é estratégia de fato, o que que a gente precisa analisar e depois, daí sim, entrar na parte prática, na parte de finanças, né? Então, aqui o nosso objetivo é apresentar um passo a passo prático para você conseguir aplicar no seu negócio. Então, o nosso objetivo da aula de hoje, né, é apresentar, e ajudar empresários a replicar o nosso passo a passo. Então, vocês vão ver aqui que eu não estou inventando a roda, eu não estou trazendo uma coisa muito mirabolante. Eu estou aplicando isso de um jeito prático, de um jeito simples, numa sequência lógica que eu preciso fazer para de fato ter clareza do meu negócio. Esse é o meu objetivo com vocês hoje. Tem alguns objetivos específicos aqui, que é entender de fato os fundamentos de um planejamento estratégico para pequenas e médias empresas. Então, uma coisa é uma pequena e média empresa, uma empresa de dono, com quem está ali no dia a dia, eu montar um planejamento estratégico. Outra coisa é uma multinacional fazer um planejamento estratégico. O nível de detalhamento, o nível de profundidade, talvez seja diferente. Talvez os prazos sejam diferentes. Mas aqui a nossa ideia é trazer para uma pequena e média empresa como aplicar a estratégia na prática. Conhecer o tripé da estratégia, né? O que que é isso? Vocês vão ver que é muito simples, é muito prático mais adiante. Entender como conectar a minha estratégia com as finanças da minha empresa, isso vai ser extremamente importante para a continuidade, para o andar, né, em 2026. E aplicar todos esses conceitos num exemplo fictício, para tentar, de fato, exercitar o conhecimento a partir do que eu vou apresentar para vocês. Alguns recados importantes que eu tenho aqui antes da gente começar. Então, essa aula não vai ficar gravada. Minha sugestão é anote tudo que você puder, porque a gente não vai liberar essa aula depois, ou se liberar, provavelmente vai ter um custo aí. Fique à vontade para enviar dúvidas no chat. Então, eu estou acompanhando aqui, tem um time também que vai me avisar quando tiver alguma informação, e a gente pode ir tirando dúvidas aí ao longo da aula. A gente vai sempre seguir uma estrutura do que é trazer o conceito, tentar simplificar esse conceito, explicar o porquê que ele é importante para a sua empresa e aí depois sim o como fazer. A ideia é ser bem prático mesmo. O que é, por que é importante e como que você tem que aplicar na sua empresa. A gente vai falar aqui, né, vai mostrar um arquivo de Excel e um case, e eles vão ser disponibilizados no grupo de WhatsApp. Então, se você não entrou no grupo de WhatsApp, o nosso time vai deixar aqui no chat o link para você entrar e aí conseguir acessar esse material depois. Sugestão: anote as perguntas importantes, porque a chave para um bom planejamento estratégico para você fazer na sua empresa são as perguntas que você vai fazer. E, obviamente, né, a resposta, o nível de sinceridade que você vai dar nessa resposta. E a gente tem um bônus para quem ficar até o final da aula, vai ter um bônus bem legal aí, e eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Bom, falando, né, tem muita gente aqui que não me conhece, não conhece a NK. Eu vou trazer um pouquinho de quem eu sou, né? Explicar, dar um contexto de fato, né? Provavelmente você caiu ali num anúncio nosso, entrou na nossa página, se cadastrou para fazer essa aula. Eu quero te explicar um pouquinho, né? Quem eu sou, falar um pouquinho da nossa empresa. Então, eu, na verdade, sou engenheiro, eu me formei em engenharia, não sou da área de administração, não sou da área de contabilidade, sou engenheiro mecânico. E eu comecei trabalhando, né? Minha primeira experiência profissional foi na Cargill, que é uma das maiores multinacionais aí de capital fechado do mundo. Talvez você não conheça a Cargill, se você não lida com o ramo de alimentação, mas eles trabalham com marcas conhecidas, como a maionese Lisa, o azeite Borges, tem mais alguns outros produtos, molho de tomate Pomarola. Então, são alguns produtos conhecidos da Cargill. Ela é uma grande fornecedora aí de McDonald's, Burger King, Outback. Então, eu trabalhei por um ano e pouco nessa empresa, mas eu não estava muito satisfeito. Eu resolvi sair e fui fazer um trabalho voluntário na África. Eu trabalhei numa das maiores favelas do mundo. Eu montei um projeto, né, quase uma ONG lá que a gente montou.
E foi ali que me despertou de fato para um. Eu consegui visualizar que eu conseguia montar alguma coisa do zero. Eu gosto muito dessa questão de construção, de construir algo do nada. Não existia nada ali, e com o meu esforço, com o meu trabalho, mais de outras pessoas, obviamente, a gente conseguiu mudar a realidade de algumas crianças lá numa grande favela da África. E isso me despertou. Cara, eu consigo montar alguma coisa. E aí eu me abri de fato para o empreendedorismo, e esse foi o meu gatilho, o meu início. Aí depois disso eu fiz um MBA pela GV e algumas especializações aí no INSPER de Valuation e M&A, alguns temas mais relacionados a finanças daí, porque de fato eu fui me aprofundar nesse tema que é onde eu gosto mais, é o que eu gosto mais, que é esse mundo de finanças. E aí a minha primeira experiência na prática foi fazer um turnaround, né, uma recuperação de empresa, uma reestruturação de empresa no Paraguai. Foi uma operação extremamente arriscada, porque eu me endividei para comprar essa empresa, fiz uma reestruturação e a gente vendeu depois de alguns anos esse negócio. Teve um resultado bacana, mas eu falo sempre que foi o meu MBA na prática, né? Eu fiz um MBA formal ali na GV, mas na prática mesmo foi que eu aprendi nessa reestruturação de empresa no Paraguai. E aí, em 2015, eu comecei a NK para fazer valuation, fazia só avaliação de empresa mesmo, de algumas empresas no Brasil, e vendia esses relatórios. Mas logo em 2015, né, eu chamei outros sócios aí para a gente se aprofundar um pouco mais nas finanças das empresas e a gente montou um escritório, montou toda uma operação e a gente tem até hoje aí esse negócio. E deixando mais claro aqui, né, o que que é NK, então hoje nós temos dois escritórios aqui no Paraná, um em Maringá, um em Foz do Iguaçu. Já atendemos aí mais de 400 empresas em 4 países, né, Brasil, Paraguai, onde a gente é muito forte, mas a gente já atendeu nos Estados Unidos e na Argentina também. Hoje a gente gerencia em torno de 100 milhões mensais de faturamento dos nossos clientes. E aqui nós temos três grandes áreas, né? Três BUs, vamos dizer assim, né? Tem a parte de gestão financeira, que é de fato o nosso core, é onde a gente é mais especialista mesmo, né? Fazendo consultoria financeira, estruturação de processos, diagnósticos, valuation, a gente continua fazendo valuation. BPO, né? Que é a parte mais operacional do financeiro. Tem uma área de tributário, uma área nova que a gente está se preparando justamente pensando em reforma tributária, no que vem pela frente no Brasil. Então, a gente montou essa unidade de negócio para fazer planejamento tributário, uma assessoria tributária, e uma área de tecnologia que lida com automações, IA, BI, que a gente entende que faz muito parte da gestão do negócio. Não adianta eu só olhar o número, eu preciso ter toda uma estrutura tecnológica por trás para facilitar esse processo para o financeiro não ser um peso de fato. Então, matamos aqui, né? Quem sou eu, quem é NK. Vamos seguir em frente. Então, assim, gente, qual que é o passo a passo, né? Isso aqui que eu estou trazendo, visão, estratégia, e depois uma terceira perna aí de tático e financeiro, é, na verdade, uma sequência. Eu preciso primeiro olhar e entender a visão do meu negócio. Depois, daí sim, eu vou montar uma estratégia. E, por último, eu vou para a parte tática e operacional para acompanhar se eu estou atingindo ou não aquele objetivo, né? Então, é uma sequência. É importante a gente pensar nisso porque eventualmente vocês já ouviram algumas coisas por aqui, talvez entenderam ali o que que é um propósito, o que que é uma missão de uma empresa, eventualmente alguns critérios aqui da parte de estratégia vocês já têm ouvido falar, mas caiu aqui para mim. Aí, voltou. Mas existe uma sequência de como fazer as coisas. Então é isso que a gente vai apresentar para vocês hoje. Então, primeiro passo aqui, a gente vai tratar da visão. A visão, ela engloba algumas coisas, que eu chamei aqui de valores e crenças, mas talvez você tenha ouvido falar como atitudes, como princípios, o propósito e a missão. São esses três itens que compõem a visão de fato. Então, vamos lá, vamos tentar deixar isso um pouco mais claro. Até aqui tudo bem? Estão ouvindo bem? Tranquilo? Qualquer dúvida, só mandar aqui no chat que o nosso time está atento, beleza? Então, vamos seguir. Crenças e valores, né? O que que é isso, né? Eu gosto de trazer aqui na NK, a gente não chama como crenças e valores, a gente trata como princípios, porque isso, esse tópico aqui, ele é uma extensão do empresário, é uma extensão do que esse empresário acredita na prática. Então, ele, na verdade, é uma forma, é um sistema de princípios, né, de como você toma decisões dentro da sua empresa. E ele é extremamente importante, porque ele não é uma coleção de frases bonitas, né, só uma coisa para você colocar na parede, nada disso. Ele é comportamento, é o que você faz na prática.
E ele é importante porque ele vai moldar a sua cultura. E a sua cultura é que, de fato, vai conseguir permitir com que você alcance a visão da empresa ou que alcance aquela estratégia que você estabeleceu. Então, ele é extremamente importante e a gente começa, né, do começo com ele, de fato. A gente precisa validar tudo isso para saber, de fato, se eu tenho princípios e se eu sigo esses princípios na prática. E é importante também, né, colocando aqui, porque ele deixa claro para todo mundo na empresa como que você decide as coisas dentro do negócio. Beleza? Tranquilo até aqui? E aqui, gente, como eu falei lá no início, talvez nem todo mundo tenha entrado, mas o mais importante no planejamento estratégico são as perguntas que a gente faz ao longo desse processo. Então, eu sugiro que você anote. Aqui tem algumas perguntas extremamente importantes. Eu vou deixar claro aqui. Exatamente, não vem o código de cultura, isso aqui forma o código de cultura, Nelson, exatamente. Isso aqui é a base desse código de cultura. Então, como que a gente faz, como que a gente estabelece essas crenças e valores? Eles são, tem algumas sugestões aqui, né? A primeira delas é você mapear quais comportamentos foram motivos de demissão na sua empresa. Isso aqui vai te mostrar muito do que você aceita e o que você não aceita dentro do seu negócio. Segundo ponto, que atitudes fazem você querer promover alguém? Isso vai mostrar o que você valoriza de fato na sua empresa, aquilo que você está buscando, aquilo que você quer que mais pessoas façam de fato. O terceiro aqui é qual que é o jeitão de fazer as coisas dentro do meu negócio, né? Qual que é o jeitão de fazer as coisas aqui na empresa? Quando um colaborador novo entra no seu negócio, provavelmente ele vai pegar isso na prática. Isso aqui está meio implícito no dia a dia do seu negócio. O foco aqui é você deixar explícito, escrito, aquilo que você quer de fato para a cultura da sua empresa. Um ponto importante aqui também, em momentos de crise, o que que você nunca abre mão? Então, essa pergunta é importante para saber de fato o que que você valoriza, o que que você preza quando as coisas estão mais complicadas do que o normal, para que lado você corre? E é isso que talvez valha a pena você valorizar no negócio. Um outro ponto, quando a empresa precisa escolher entre velocidade ou qualidade, você escolhe o quê? O que que a gente pode tirar disso daqui? Vai medir muito a cultura da sua empresa, se ela é uma cultura mais agressiva, se você quer crescimento, se você quer faturamento, se você quer algo mais, mais para cima, ou se você prefere uma qualidade, quer um crescimento um pouco mais não tão agressivo e olhando mais para a lucratividade, talvez para a qualidade do que você vai entregar. E o último ponto, como seria a empresa, e essa é uma sugestão até nossa da NK, que foi assim que nós fizemos o nosso, a gente reuniu sócios e entendeu, cara, como que seria uma empresa que a gente gostaria de trabalhar? Quais seriam os comportamentos dos gestores dessa empresa, que a gente gostaria de ver? Então a gente sentou, na verdade, né, todos os sócios lá no início da NK, cada um listou. Eu, na verdade, fui pesquisar algumas empresas, então não tem problema nenhum você buscar aí em grandes empresas que você admira. Eu busquei muito dos nossos princípios no Google, na Ambev, no BTG Pactual, e cada sócio trouxe algumas coisas que eles valorizavam. A gente sentou, fez uma reunião, entendeu o que que era comum a todos, entendeu o que que era importante para a empresa naquele momento. A gente vai voltar aqui, porque como é um ciclo, né, de coisas que a gente precisa fazer, eventualmente a gente precisa voltar e rever essas crenças e valores, essas atitudes aqui. Beleza? Vamos seguir. E aí, para a gente aplicar, talvez você já tenham visto aí alguma informação dessa aí na nossa comunicação, né? A gente quer aplicar todo esse conhecimento dentro de um case. Eu trouxe um case aqui, né? A gente chamou de Blue Spoon. Na verdade, na maioria das escolas de negócio, a gente estuda, na verdade, com case. A gente estuda aplicando, de fato, essa teoria na prática. É um pouco do que eu quero fazer aqui com vocês e exercitar isso para vocês. Então vamos lá. Imagine que é uma sorveteria de bairro, então, bairro de classe média, uma cidade pequena, aí, 200 mil habitantes, chamada Blue Spoon. Ela já existe há alguns anos, tem um movimento razoável no verão, é um pouco difícil no inverno, e os donos vivem naquela montanha russa ali. Às vezes vai bem, às vezes vai mal, é tudo meio no feeling, tudo o meu preço eu olho para minha concorrência, eu tomo uma decisão sem muita análise de dados, vai meio que no que eu acho que é certo, vai meio no olho ali, eu acho que eu deveria fazer isso, eu acho que é por aqui que eu devo ir. E aí o resultado disso é um faturamento instável, uma lucratividade baixa, uma dificuldade de prever o quanto que vai entrar no próximo mês, quanto que vai entrar de caixa, e não tem clareza nenhuma de para onde a empresa está indo, né? Diz aí se alguém se identifica com esse case aí, mas isso é muito comum no Brasil, principalmente em empresas de comércio. Hoje a empresa tem cerca de 60 mil por mês de faturamento, três funcionários e o dono, que atua diretamente nesse negócio.
A dona aqui, né, eu trouxe um pouco do case, ela espera um dia ter uma retirada de lucro de fato, né? Hoje ela só tem um prolabore de 5 mil, mas ela gostaria de fazer uma retirada, poder investir em outras coisas, isso é um pouco da vontade dos donos do negócio. Então vamos lá, vamos entendendo aqui um pouco do case. Agora, né, nesse nosso exemplo aqui, a empresa decidiu fazer o primeiro planejamento estratégico, amarrar isso no financeiro e entender de fato quem que ela quer ser no mercado, como que ela deve se posicionar em relação aos clientes, se os preços dela estão fechando a conta de fato, está fazendo sentido aquela precificação que ela está fazendo, quais apostas ela deveria fazer para crescer, para onde que ela deve olhar no mercado, o que que é possível fazer com o dinheiro que entra, então, né, às vezes tem dinheiro, às vezes não tem, aonde eu deveria usar esse caixa que eu tenho e quanto de lucro a gente pode esperar do negócio, né? Que tamanho que esse negócio pode ficar. Então, essa é um pouco da nossa problemática aqui. E aí, como é que funciona hoje a operação deles, né? Eles sempre atenderam ali de forma próxima, cordial, no estilo vizinho que conhece todo mundo. Não é nada sofisticado, aquele atendimento mesmo de bairro, conhecendo quem passa por ali, os clientes mais recorrentes. A Blue Spoon tem o orgulho de usar esses ingredientes decentes e não enganar o cliente. Os donos passam o dia no balcão, então eles fazem compra, produzem, estão sempre ali vendendo, atendendo. Eles acreditam que o sorvete é para todo mundo, né? E isso influencia essa política de preços que eles têm, está sempre próximo ali do que o mercado está trabalhando, na mesma precificação. Eles vendem sorvete de massa, que é um sorvete caseiro, vamos dizer assim, e o sorvete daqueles de máquina mesmo, né? E tem receitas exclusivas da casa. Eu chamei aqui de banana split, vaca preta, a torta gelada da casa, a salada de fruta especial. Então, esse é um pouco do cenário. Com base nisso que eu mostrei para vocês aqui, como que seriam as crenças e valores dessa empresa, né? Quais seriam, como que a gente consegue definir as crenças e valores só olhando para o que a gente viu no case? Vamos tentar exercitar um pouco aqui. Se alguém tiver alguma sugestão, gente, pode mandar no chat, manda ali o que que vocês acham que seria um valor importante, né? O que que seria um princípio importante dessa empresa. Fique à vontade para mandar aí, a gente vai lendo por aqui quando tiver, beleza? Então vamos lá. Quais seriam essas crenças e valores, né? O que que eu trouxe aqui para facilitar? Gentileza, qualidade, cliente no centro, legal. O que que eu trouxe aqui para facilitar? Primeiro deles, atendimento e pertencimento. Então, Recording in progress. atendimento e pertencimento. Tratar cada cliente como o vizinho da casa, conhecer pelo nome, ouvir, criar um ambiente leve e familiar. Simplicidade que funciona. Esse também é um grande valor da empresa. Aquele feijão com arroz, é aquilo que dá certo, repetir aquilo, ter um processo bem feito. Preço justo para todos. Isso é importante também. A gente não quer virar eles não querem virar, né? Uma sorveteria premium, algo muito diferente. E dedicação e presença diária. É simples, eu coloquei aqui quatro para facilitar. Espero que tenha ficado claro aqui, né? Então, foram quatro princípios que vão moldar a cultura da minha empresa. Então, cada item desses aqui, a gente pode pensar como que funcionaria na prática. Para fins da nossa aula hoje aqui, eu vou trazer só, né, só essa definição para vocês conseguirem aplicar, mas a ideia é quais comportamentos, como que eu reflito isso na prática, atendimento e pertencimento? Que ações no meu dia a dia que refletem essa crença ou esse princípio aqui? O que que não é atendimento e pertencimento? Quais são os comportamentos que eu não posso fazer, o que eu não valorizo, que estão em total desacordo com esses princípios aqui? Fechou, gente? Essa é a parte é mais simples, vamos dizer assim, que é mais olhar para dentro. É aquilo que você acredita, é aquilo que você valoriza. Por quê? Porque se você acredita em uma coisa, valoriza uma coisa e na prática, na sua empresa, você faz outra, a chance disso dar errado é enorme. A chance de fazer esse trabalho aqui e morrer na praia é enorme, porque o que vale mesmo é a prática, o que vale é o seu dia a dia. Isso é a cultura da sua empresa. Então, por isso que é melhor você definir o que você quer, o que você acredita e passar de fato para o restante da galera aí que trabalha contigo, do que simplesmente deixar a coisa acontecer. Beleza? Esse é o nosso primeiro tópico aqui, que é crenças e valores. Fechou, gente? Seguindo aqui, vamos lá para o segundo tópico, que é um propósito claro. Talvez você já tenha ouvido falar, esse termo está um pouco, até meio batido, na verdade, no mercado, né? O que que é propósito e tal. Eu quero trazer aqui para mostrar para vocês que, na verdade, é simples. Na verdade, não tem muito segredo. Na verdade, você tem que ser simples e direto nesse ponto aqui. Vamos lá, o que que é o propósito, né? É o motivo pelo qual a sua empresa existe. Basicamente é isso.
Toda empresa tem? Sim, toda empresa tem. Ah, mas eu vendo asfalto, eu não tenho propósito. Claro que tem. A grande questão aqui é como que você articula esse propósito. É como que você meio que vende o propósito da sua empresa, tanto para o restante da sua equipe, para o mercado, para quem for interessante. É, pense no propósito, gente, como uma linha do horizonte, algo que a gente nunca alcança de fato. Ela está sempre lá, a gente está sempre buscando, mas você nunca alcança. Diferente do tópico que vai vir depois, que é a missão, que você de fato tem que ter um marco, tem que saber, eu cheguei ou não cheguei. Mas o propósito não, ele é meio que um pano de fundo para tudo que acontece no seu negócio, para onde a sua empresa está indo. E é a sua tarefa, esse ponto aqui é importante, é a sua tarefa como líder da empresa definir qual é o propósito do seu negócio. Vocês vão ver que dá para a gente simplificar isso, né? Por que que é importante, gente? Porque adiciona significado. Você consegue trazer mais motivação ou motivo para a ação da sua equipe, trazer um alinhamento de equipe de fato. E mostra para a galera que trabalha aí, né, qual que é a importância do trabalho dela, porque às vezes isso não está tão claro, por mais que eu faça paver, eu faça asfalto, eu faça qualquer outra coisa, às vezes isso não está claro para as pessoas, não está claro o impacto que elas causam no mundo. E é importante mostrar o propósito para uma questão de motivação mesmo do seu time. E aí, como que a gente faz isso, né? Então, como eu falei ali, seja curto e direto. Uma ou duas frases é suficiente, não tem por que a gente ficar inventando moda aqui, e ele deve deixar claro o impacto que a sua empresa tem no mundo. Sugestão, gente, evite trazer como propósito, eu vendo tal produto para tal cliente. Por quê? Porque os produtos podem mudar, os produtos podem ser diferentes ao longo do tempo. Eu posso vender controle remoto, daqui a pouco eu estou vendendo luminária, daqui a pouco eu estou vendendo celular. Então, alinhar o seu propósito da sua empresa a um produto específico não é tão interessante assim. Ele deve servir, até por isso, né, não usar o produto, porque ele deve servir para sua empresa pelos próximos 100 anos. Imagina, cara, 100 anos, o que que não muda? O que que vai ser constante? É com base nisso que a gente estabelece o propósito do nosso negócio. E aí, uma dúvida importante aqui, que eventualmente algumas pessoas perguntam: 1 milhão de lucro pode ser um propósito da minha empresa? Na verdade, pode. A empresa é tua, você coloca o propósito que você quiser, não tem problema. Mas eu acho que vai ser muito mais difícil você engajar a sua equipe, você de fato acordar todo dia e querer buscar isso, você tem um propósito de 1 milhão de lucro. É legal, ele pode encaixar em alguma outra questão aqui que a gente vai montar no nosso planejamento estratégico, mas estabelecer isso como um propósito claro da empresa, talvez fique difícil de motivar o restante da sua equipe para buscar aquele 1 milhão de lucro. O quanto que eles vão ganhar? O quanto que vai ser importante para eles esse 1 milhão de lucro. Então, nesse aspecto, eu acho que não casa tanto, mas a empresa, como eu falei, é tua, você define o seu propósito do seu negócio. E aí, como que a gente consegue fazer isso, né? Minha sugestão, essa pergunta aqui é extremamente importante, é responder por que que o nosso negócio existe, por que que a nossa empresa existe, o que que o mundo perde se eu deixar de fazer o que eu faço. Isso vai dar uma clareza maior do qual é o propósito da empresa. É perguntar, gente, isso aqui é bem importante, né? O porquê ou por que ela é importante, pelo menos umas 5 vezes. Vocês vão ver que na aplicação do case vai fazer muito sentido. Uma sugestão que eu tenho aqui de propósito também é um livro chamado Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que ajudou bastante a gente aqui na NK a definir o nosso propósito e eu acho que pode facilitar o processo para vocês também. Mas vocês vão ver que com essas perguntas aqui já vai dar uma clareada. Vamos lá aplicar no nosso case. Então, como que a gente define o propósito da empresa aqui no nosso case? Primeiro, primeira pergunta: por que que essa empresa existe? Cara, para fazer sorvete. É simples assim, direto assim. Por que que isso é importante? Para proporcionar uma opção de sobremesa a preço justo para as famílias do bairro. Então, é importante por conta disso. Mas por que que isso é importante? Para proporcionar às famílias um momento de conexão, de relaxamento. Beleza, mas por que que isso é importante? Para tornar o dia das pessoas melhor. Isso vai clareando, vai dando um norte para a gente do que de fato é o propósito da empresa. E aí, como que a gente pode sintetizar isso? Como que a gente pode compilar isso para ficar mais claro para as pessoas? Que o propósito da Blue Spoon é tornar o dia das pessoas um pouco melhor, uma colher por vez. Então, eu trouxe até aqui um quê de marketing, né? Tornar o dia das pessoas um pouco melhor, uma colher por vez. Isso aqui você pode colocar lá na cozinha da sua empresa, imprimir, deixar no manual ali do que você utiliza, porque é o propósito, as pessoas têm que se lembrar disso. Por que que elas estão ali? Elas estão ali para tornar o dia de outras pessoas melhor.
Isso ajuda muito num alinhamento de equipe, numa motivação da equipe. Cara, você não está trabalhando, você está trabalhando aqui para o outro, a gente está ajudando outras pessoas. Então, é importante nesse momento de propósito fazer esse exercício de fato, fazer esse exercício de, cara, por que que a minha empresa é importante? Por que que ela é importante? Repetir isso várias vezes para você chegar no cerne, no porquê que de fato o seu negócio deveria existir no mundo. Fechou, gente? Aqui matamos a questão do propósito. Eu estou acelerando, me avisa aí se eu estou indo rápido demais, se eu não estou, se está tranquilo, se está fácil de entender. Vamos comentando aí no chat. E aí a gente chega no nosso terceiro tópico aqui, dentro desse primeira parte da nossa aula, que é a visão. E é o tópico de missão. Então, o que que é missão, né? Ele é basicamente definir aonde você quer chegar. E isso daqui, talvez aqui a gente começa nas maiores dificuldades dos empresários, ou principalmente quando a gente tem sócios dentro de uma empresa. Porque a gente precisa entender qual que é o tamanho da ambição de cada um. Porque se um sócio quer para ir para um lugar, outro sócio quer para ir para um lugar completamente diferente, a empresa provavelmente não vai sair do lugar. Esse alinhamento do que a gente vai fazer, aonde que a gente vai chegar, é extremamente importante. E até parte de uma discussão que a gente estava tendo aqui hoje de manhã, na nossa reunião de consultores, você definir a missão de uma empresa que quer dar 50 mil de lucro no mês é completamente diferente as suas atividades, a sua estratégia, o seu posicionamento de uma empresa que vai dar 500 mil no mês. Esse nível de risco de diferente você precisa alinhar com seus sócios, porque isso vai mudar o tanto que você vai dedicar na sua empresa, o tanto de investimento que você vai ter que fazer, tanto de dinheiro, de tempo. Então, esse alinhamento de para onde estamos indo, aonde a gente quer chegar de fato, é extremamente importante. Sem isso, perde o sentido a parte seguinte de definição de estratégia, de orçamento, tudo isso. Então, por que que é importante, né? Porque a missão, por que que é importante definir a missão? Porque ela é uma linha de chegada. Ela serve como um ponto focal de esforço para o seu time. O propósito está muito mais relacionado à nossa, né, o que a gente está fazendo, por que que é importante, a nossa motivação. E a missão é um alvo claro, pelo menos é um tipo de missão que eu vou trazer aqui, um alvo claro de para onde que a gente está indo. Beleza? Como que a gente faz isso? Bom, essa missão, assim como o propósito, ela também precisa ser sincera e autêntica. Não adianta você colocar uma missão completamente diferente do que a empresa faz, né? Então tem que ser bem autêntico, vale a pena de fato alcançar isso. Ela tem que ser convincente, então se não for autêntico, não for sincero, você não vai conseguir convencer ninguém também. É importante que seja uma linha de chegada clara, porque você precisa conseguir dizer se eu cheguei ou não naquela missão. E se eu não cheguei, o que que eu tenho que fazer para chegar naquela missão de fato? Então precisa ser uma linha de chegada clara. E ela tem um aspecto, gente, que é um aspecto mais emocional, mais aspiracional também. Então ela é meio que um mix de análise, de trazer o racional, talvez do financeiro, talvez de métricas importantes do seu negócio, mas também um pouco de intuição, de onde que você quer chegar, aquilo que você aspira. É importante trazer isso compondo a missão do nosso negócio. E aí, como que a gente faz, né? Eu gosto de trazer isso aqui. São quatro tipos de missão que normalmente a gente vê por aí. A primeira delas é um alvo, como eu falei antes, é estabelecer, cara, a gente quer chegar aqui. A gente quer fazer exatamente isso, definir exatamente. Ah, é um valor de faturamento, é um número de clientes, é um número de unidades, é um alvo claro, é aquilo, exatamente eu consigo definir e medir se eu cheguei ou não. Segundo tipo de missão, inimigo comum. Isso aqui, gente, é normalmente utilizado por muita empresa grande. Então, Nike versus Adidas, Apple versus, sei lá, Samsung, Toyota versus não sei o quê. Né, tem que ter um pouco de cuidado com o inimigo comum. Empresa pequena, eu sugiro que você não utilize isso, porque cansa ficar nesse meio que modo guerra. Até as próprias empresas grandes, talvez alguma unidade de negócio entra nessa missão de inimigo comum, mas normalmente não é tanto utilizado assim, porque justamente cansa ficar nessa insistência com um alvo, né, odiando alguém. Um modelo muito utilizado por pequenas e médias empresas é esse aqui, é o modelo a seguir. Então, eu aspiro ser o Nubank de tal coisa, eu quero ser a Ambev de tal coisa, eu quero ser a Apple de tal coisa, a Netflix de não sei o quê. Então, esse modelo a seguir, buscar uma empresa que é referência, que já fez muita coisa, já cresceu no mercado, ou tem um modelo de negócio que é interessante, faz sentido para a missão de algumas empresas assim. E o último tipo de missão, vamos dizer assim, é o de transformação interna.
Esse aqui a gente usa mais para reestruturação de negócios. Então, eu tenho uma empresa que, putz, o que eu faço não está dando dinheiro, eu não tenho resultado, eu estou meio perdido no que eu estou fazendo. A gente usa essa missão de transformação interna para realmente mudar completamente o foco do negócio. Junta todo mundo, galera. A gente estava indo para cá e agora a gente vai para lá, porque é isso que a empresa precisa fazer para se manter ativa. Então, nesses casos que a gente usa mais o transformação interna. Quanto tempo que a gente projeta essa missão, né? Aqui, gente, não tem uma resposta certa e única. Pode ser 5, 10, 30 anos, mas qual que é o fator crucial aqui? O nível de maturidade da sua empresa. Então, você é uma empresa muito nova, tem 2 anos de vida, você estabeleceu uma missão para 30 anos, talvez seja muita coisa. Para 30 anos, o seu negócio pode mudar completamente. Então, tem que ter um certo cuidado no tempo de estabelecer a missão para um negócio muito novo. Agora, uma empresa já um pouco mais robusta, já conhece muito bem do mercado, das suas métricas, eu posso olhar um pouquinho mais para frente, né? Eu não vou mudar o meu modelo de negócio no meio do caminho, beleza? Minha sugestão, gosto muito desse assunto aqui, que a gente chama de BHAG, né? Se fala BHAG isso daqui, que é Big, Hairy, Audacious Goal. É basicamente, gente, estabelecer uma meta ambiciosa. Faz os sócios ou toda a equipe que está estabelecendo isso pensar grande, pensar numa construção de longo prazo. A gente define normalmente para 5, 10 ou 15 anos e é algo simples e fácil das pessoas entenderem e engajarem em torno daquela missão. Qual que é o ponto aqui? Você não tem grandes chances de alcançar. Para chegar naquele BREG vai exigir novas habilidades, novos contatos, novos investimentos, às vezes coisas que você não faz ainda hoje. Então, por isso que é muito legal trabalhar o BREG. Ponto importante, é para todo mundo? Eu acho que não. Na minha opinião, não é toda empresa que cabe usar o BREG. Por quê? Como no meu exemplo anterior, então eu tenho 2 anos de negócio, eu vou estabelecer um BREG para 30 anos, cara, meu negócio pode mudar um monte, e aí ficar mudando o meu objetivo de longo prazo todo ano, eu não acho que faz muito sentido. Mas algumas empresas mais estabelecidas, até trouxe o exemplo aqui, então o G4, por exemplo, o BREG deles é gerar 1 milhão de novos empregos até 2030, através dos clientes. Beleza? O chat está rolando aí. Da V4, não sei se vocês conhecem aquela empresa de marketing, né? Mas a BREG deles, pelo menos quando eu tinha visto, quando eu fui fazer uma imersão lá no Rio Grande do Sul, o BREG deles era ser a maior empresa de serviços do mundo até 2030. Da Aldas, que é uma grande consultoria de São Paulo, trabalha bastante com a V4, com o G4 também. Também fiz um curso com eles. E o BREG deles, gente, é fazer 5 IPOs até 2030. IPOs é você conduzir todo o processo de abertura de capital na bolsa. O que é importante vocês notarem aqui? Da Aldas, por exemplo, o BREG de fazer 5 IPOs, não lembro se era 5 ou era algum número assim. No momento que eu falei com eles, que foi no ano passado, sabe quantos IPOs eles já tinham feito até aquele momento? Nenhum. E esse era o BREG, cara, a gente quer ir para lá, é isso que a gente quer alcançar. A gente vai precisar aprender novas habilidades, a gente vai ter que ter novos contatos, a gente vai ter que trazer gente diferente para trabalhar com a gente, vai ter que gerenciar o nosso negócio de um jeito diferente, mas é para lá que a gente quer seguir. Então o BREG ele serve para isso, para subir de fato a barra do seu negócio. Estou trazendo aqui até uma informação privilegiada, né? A gente estabeleceu o BREG da NK, que é gerar 1 bilhão de lucro para os nossos clientes até 2035. Por que que é importante, né, para a gente estabelecer o BREG? Primeiro, que é a fonte de motivação para a galera. Então, gente, a gente está indo para lá, esse é o nosso objetivo. É importante porque está extremamente conectado com o nosso negócio. A gente trabalha com o financeiro das empresas. A gente tem uma análise financeira mensal de todos os nossos clientes. Então, a gente sabe quanto de lucro, a gente sabe o quanto que é o nosso impacto na vida de cada cliente. E ele também deixa claro que a gente consegue medir, cara, a gente tá caminhando, não tá caminhando, quanto que a gente evoluiu, quão perto a gente está, quão distante nós estamos desse lucro aqui. Então, se a gente não fizer nada hoje, por exemplo, né, só para dar um exemplo para vocês, se a gente continuar do tamanho que a gente está, em 2035, pelas nossas contas, a gente atinge talvez 20% dessa BREG aqui, 30% dessa BREG aqui. Então, ele vai exigir um crescimento da NK muito grande. E isso mostra para as pessoas que estão trabalhando aqui, talvez que, cara, se a empresa ficar desse tamanho aqui, vai ter oportunidade para muita gente. Aí o negócio vai crescer, vão aparecer níveis de gerência, vão aparecer níveis, ou assumir outras unidades. Então, é importante para a gente porque engaja todo mundo e mostra para onde, qual que é a nossa visão, para onde que a gente está caminhando.
Beleza, gente? Qualquer dúvida aí, só chamar no chat. Mas vamos seguindo. Como que a gente aplicaria isso no nosso case? Então vamos sair um pouquinho da teoria, né? Vamos mais para a prática. O que que eu trouxe aqui, né? O que seria, eu chamei de uma alta ambição para essa empresa. Na minha visão, essa ambição aqui ela já é no nível um pouco mais alto dado ao estágio que a empresa está hoje, que é ser referência na cidade, a marca mais querida e conhecida, expandindo presença, fortalecendo marca e criando um modelo de excelência. Essa basicamente é a ambição ali dos sócios. E aí, como que a gente definiria uma missão para 5 anos? Se tornar o símbolo de sorvete da cidade. A marca, esse é um ponto importante aqui, a marca que as famílias lembram, indicam e colocam como parte da sua história. E aí eu tentei trazer aqui também para a gente sintetizar um aspecto financeiro dentro dessa missão, que é alcançar 50% de compras recorrentes e um faturamento anual de 3 milhões no ano 5, no quinto ano. Então a gente vai pegar uma empresa que saiu de 60 mil por mês e ela vai estar faturando ali próximo aos seus 250 em 5 anos. A grande questão é o que que eu preciso fazer para chegar até lá. Mas aqui está estabelecido a missão do nosso negócio. Beleza, gente? Com isso, a gente fecha essa primeira etapa do nosso trabalho, que é estabelecer a visão. Então, ter claro para onde que o meu negócio está caminhando. Essa é a grande questão aqui da visão. E aí, gente, a gente vai para talvez o ponto mais importante, né? Que é a estratégia. Tem alguns tópicos dentro da estratégia, que é fazer um diagnóstico interno, um diagnóstico externo, e estabelecer objetivos e algumas decisões. Então, vamos lá, vamos entender de fato o que que é isso e vamos aplicar isso na prática. O que que é isso, né? O que que é estratégia? Estratégia é entender como que você vai chegar lá. São escolhas e decisões que você precisa tomar dentro da sua empresa para chegar naquela visão que você estabeleceu. Por isso que é uma sequência. Eu tenho que estabelecer para onde eu quero ir, eu vou estabelecer como eu vou chegar lá. É aí que entra a estratégia. É entender de fato o que que você tem que fazer para ganhar no mercado que você está inserido, com os clientes que você atende, com a geografia que você está, canais de aquisição que você tem. E o que que não é? Talvez muitas pessoas confundem e tem até um pouco de preconceito em relação ao planejamento estratégico. Eles acham que cara, é uma coisa para a empresa muito grande, é algo muito minucioso, eu vou gastar muito tempo para fazer, talvez para o meu negócio não faça sentido agora. Mas não é esse plano que você vai ficar 6 meses pensando na estratégia e vai executar em 6 meses só. Não, gasta o mínimo de tempo possível aqui, mas faça um plano bem feito. Mas não complique, seja simples e direto, porque isso vai aumentar a chance de você conseguir de fato executar isso na prática. Por que que é importante? Porque a estratégia ela vai evidenciar o que a gente chama aqui de diferencial competitivo, de vantagem competitiva que a empresa tem. Quais são as forças do meu negócio? No que eu sou bom de fato? A tua estratégia precisa casar com isso. E leva também, obviamente, não só o que eu sou bom, mas em consideração as minhas limitações, o que que dá para fazer, né, com o que que eu já sei fazer. E aqui eu até marquei com um asterisco aqui, porque esse ponto aqui é importante, é encarar a verdade nua e crua. Então, quando a gente vai fazer um planejamento estratégico, né, tem as perguntas aqui que eu estou passando, que é importante você responder, mas você encarar de verdade as limitações e dificuldades da sua empresa, às vezes tem empresário aí que não consegue ser tão sincero assim. E aí o seu planejamento estratégico perde todo sentido. O que a gente faz, né? A nossa ideia aqui hoje é provocar, é ter alguém de fora, talvez, fazendo perguntas sobre o seu negócio, o que você às vezes não tem coragem de fazer, o que você não quer ver, aquele problema lá que existe no seu negócio. Então, encarar a verdade nua e crua, encarar os defeitos, os problemas do seu negócio de frente é crucial para você ter um excelente planejamento estratégico. E aí, como que a gente faz? Eu gosto dessa frase aqui, eu ouvi esses dias, né? A estratégia certa não é a estratégia 100% planejada, mas ela é descoberta. Então, esse estabelecer isso tem que deixar um pouco de espaço para inovação que você vai fazer na sua empresa, para mudança de modelo de negócio, mudança de rota, não pode ser algo extremamente engessado, porque a hora que você testar isso no mercado, você pode sentir, cara, não era por aqui, era por ali, esse canal não é tão interessante, esse perfil de cliente que eu quero atender, talvez ele não seja rentável o suficiente para o meu negócio. Então é importante estar sempre atento e revendo isso, né? Por isso é importante deixar simples, e não um plano de 200 páginas sobre a estratégia da sua empresa.
E aí, gente, o que que é o tripé da estratégia, né, que eu chamei aqui, né? É basicamente definir três pontos. O que eu quero, que já veio lá do tópico anterior, que é da minha visão. O que eu sei fazer, é importante ter claro sobre isso, ter muita clareza sobre isso. E o que que dá para fazer nesse ambiente que eu estou. Então, eu definindo esses três pontos, eu tenho tranquilidade de olhar para a minha estratégia da minha empresa e saber que é algo que faz sentido de fato e não algo que eu estou viajando aqui para e apresentando para a minha equipe, certo? Como que a gente faz? Alguns pontos extras aqui, né? Depois que a gente define esse tripé do que eu quero, do que eu sei, do que dá para fazer, a gente precisa tomar algumas decisões, atribuir responsáveis e ter alguma forma de gerenciar. Também não vale a pena só fazer o plano, ah, beleza, ano que vem eu vou olhar para ele. Não, você tem que acompanhar ao longo do ano para saber se você está perto ou longe daquilo que você estabeleceu. Ele é um processo pragmático, mas ele requer bom senso. Então não dá para falar, cara, a gente hoje vende sorvete, no caso aqui, e ano que vem nós vamos virar Apple. A gente vai produzir celular. Cara, tem que ser, ter um pouco de bom senso aí, não faz muito sentido pro seu negócio. Tem que trazer um pouco de experiência sobre o mercado, principalmente. Então, é interessante talvez alguém de fora para questionar, mas alguém que conheça muito bem da operação do seu cliente. Isso é extremamente importante. E também tem um quê de intuição, é tipo, cara, talvez seja para lá, talvez seja aquele mercado que eu não explorei, talvez seja aquele teste que eu nunca fiz, talvez isso tenha que compor a minha estratégia. Dúvidas normalmente aqui, né? Quem que participa disso? Quem que participa desse processo? A minha sugestão é os sócios, obviamente, né, quem toma decisões ali na empresa, mas trazer também para esse processo quem está na linha de frente ou aquele nível ali que tem muito potencial, aquela galera ali que você quer seu braço direito. Então, é importante trazer isso porque eles vão ter talvez uma visão diferente para a gente encarar aquela verdade nua e crua. Talvez você tenha uma visão, ah, eu acho que eu só sou ruim nisso, mas a sua equipe talvez com mais contato com o cliente, com conhecendo um pouco mais de outros aspectos da operação que talvez não seja o seu foco, talvez eles tenham outra visão sobre quais são os problemas da empresa. Então, talvez seja interessante trazer uma parte da equipe também nesse processo. Se possível, fazer fora da empresa, né, para ter um momento tranquilo, pensar um pouco mais de tranquilidade aí no negócio. E o ideal é revisar anualmente, mas estabelecer um prazo ali de 3 anos, 5 anos, né, cara? Estabelecemos o alvo ali, né, para 5 anos, montei a estratégia para isso, mas é importante anualmente revisar, beleza? Perguntas importantes aqui que eu sugiro que vocês anotem, né? Que é basicamente responder o que que a gente sabe fazer, o que que a gente sabe fazer bem feito. Isso é extremamente importante. Terceira pergunta aqui, né? Qual que é a nossa vantagem competitiva? O que que é, qual que é a definição, né, de vantagem competitiva? É tudo aquilo que você faz na sua empresa que agrega valor único para o seu cliente diferente dos seus concorrentes. Então é tudo aquilo que você faz que ninguém mais faz. Isso é a sua vantagem competitiva. Isso é o seu diferencial. É isso que você precisa valorizar num planejamento estratégico. Tem algumas ferramentas, talvez você já tenha ouvido falar em algumas ferramentas, eu não vou me entrar muito nelas aqui, né, no detalhe dessas ferramentas, mas talvez já tenha ouvido falar na SWOT, que é forças, fraquezas, oportunidades, e ameaças. É fazer essa dinâmica com a sua equipe ou com os seus sócios, e entender, cara, quais são as minhas forças, no que a gente é bom, no que a gente é muito fraco, o que a gente não sabe fazer, que oportunidade eu tenho no meu mercado, será que eu for lá para aquele segmento, aquele canal vai valer a pena? Será que essa ameaça vai complicar o meu meio de campo aqui ao longo do ano? Então é uma matriz muito conhecida, né? Quem não conheceu aí, sugiro que pesquise, mas é algo muito simples de se fazer, que é estabelecer força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Um ponto importante da SWOT aqui é você entender, para todas as forças que eu tenho, o que que eu vou fazer para aumentar elas, para potencializar essas forças. Olhar para as minhas fraquezas e entender o que que eu tenho que fazer para me proteger dessas fraquezas. Olhar para as oportunidades, entender o que que eu vou fazer para aumentar as oportunidades e como que eu vou me proteger das ameaças. Tem uma outra ferramenta aqui também, muito pessoal de marketing gosta muito disso, né? Que é a matriz de características, dores e transformação. É eu listar, por exemplo, características do meu negócio, entender que transformação eu gero, que dor eu resolvo com essa minha característica e que transformação eu gero para o meu cliente a partir dessa característica. Por exemplo, aqui na NK, então uma característica nossa é fazer reunião mensal de apresentação de resultado para o nosso cliente. Que dor que a gente resolve? Cara, a gente resolve o cliente ficar perdido e não entender o que que aconteceu no mês dele. E que transformação que isso gera?
Permite ele tomar decisões com muito mais clareza. Se eu tenho um número todo mês ali, eu sei para onde que o meu negócio está indo, eu consigo tomar decisões mais assertivas. Então, a ideia dessa matriz, né, CDT aqui, que a gente chama, é você listar várias características do seu negócio, listar todas as dores que elas resolvem e a transformação que você gera no seu cliente. Dá para pedir ajuda aqui para o chat GPT, né, para fazer isso, acho que vai facilitar bastante. Você lista as características e pede para ele mostrar ali quais são as dores, qual é a transformação que você gera a partir daquilo ali. Beleza? Vamos seguindo. E aí, como que a gente aplica isso no nosso negócio, né? Para a gente sair um pouco desse campo das ideias, só como que eu aplicaria aqui na nossa sorveteria Blue Spoon. Então, quais são as forças? Cara, atendimento acolhedor muito próximo, seria uma força. A sobremesa clássica com cara de casa, então a nossa salada de fruta, nosso banana split, forte ligação com o bairro, então é uma marca que já é conhecida no bairro. E os donos presentes, isso também é uma força, né? Pressupõe ali uma qualidade e um controle do nosso negócio. Deixa eu tomar uma água aqui. Sempre tem que fazer, porque muda. Exatamente. Isso é ideal você fazer todo ano, porque pode ser que o negócio mudou completamente, a situação, a equipe, e aí você tem outras forças ou outras fraquezas. Então é importante revisitar isso sempre. Quais são as fraquezas aqui do nosso case? Preço abaixo do ideal, então uma margem baixa que eles têm. Falta de processo padronizado, é tudo meio no feeling ali. A marca não conecta com o público. É claro, Blue Spoon uma cidade de 200 mil pessoas, um bairro de classe média, quantos por cento falam inglês? Então é uma marca que não conecta. Esse às vezes é um problema que o dono não vê. Isso é encarar a verdade nua e crua. Cara, o nome da sua empresa está na sua cara e isso não tá bom. Por isso que alguém de fora talvez consiga mostrar isso para os donos. Ah, mas isso aqui é da nossa história, de um momento importante dessa colher, a gente quis trazer isso. Cara, mas não está conectando com o seu público. Ou pelo menos as atitudes que você tem hoje não condizem com o nome da sua empresa. Então isso é uma fraqueza do negócio. E tem pouco investimento em marketing e experiência do cliente. E os donos presentes também é uma fraqueza. Assim como é uma força, porque ele tem mais qualidade, mais controle, também é uma fraqueza, porque cria, né, uma dependência dos donos estando ali. Se eles não estão, o negócio não acontece. E aqui eu trouxe também a definição de vantagem competitiva. Cara, que vantagem competitiva essa sorveteria tem em relação ao McDonald's, em relação ao Burger King, em relação à, né, gelateria, aqueles sorvetes mais premium. É a proximidade com o cliente, é a experiência familiar. Isso o McDonald's não consegue trazer. Não dá. É isso que eles fazem de diferente. Talvez a gente poderia trazer aqui, dependendo, né, da situação, a qualidade do meu produto é completamente diferente, né, de um produto mais industrial ali do McDonald's. Poderia ser. Eu trouxe aqui só a proximidade com o cliente para facilitar, né, para o nosso case. Beleza? Beleza, a gente olhou o diagnóstico interno, quais são os problemas aqui da minha empresa. Eu estou encarando a verdade nua e crua do meu negócio. Agora eu vou olhar para fora. Então, fazer um diagnóstico externo, olhar para o meu mercado. Responder, aqui tem perguntas importantes também que eu sugiro que vocês anotem. Quais as tendências tecnológicas que podem influenciar o meu mercado? Quais as questões regulatórias que podem influenciar que a gente precisa estar atento? Qual questão macroeconômica, então, taxa de juros, reforma tributária, quais são as questões macro que às vezes parece que não vão interferir no meu negócio? Interferem sim, a gente precisa estar atento em relação a isso. Do tópico anterior da SWOT, né, a gente tem as ameaças. Então, quais são as ameaças de fato do meu negócio? Além de responder essas perguntas aqui, eu trouxe outras três ferramentas que a gente utiliza bastante aqui no posicionamento estratégico, que é as 5 forças de Porter. Então, se você não conhece, aí é estabelecer 5 critérios que a gente entende o ambiente do seu negócio, o ambiente de competição, o poder de influência de fornecedor, de cliente, de rivalidade entre os seus competidores, produto substituto. Então, são 5 cenários que a gente vai analisar e vai entender se a empresa é realmente importante, todo negócio precisa ter clareza desse posicionamento aqui. Como que a gente aplica, então, no nosso case, né? Seguindo aqui. Diagnóstico externo, as tendências do mercado. O consumidor valoriza a experiência, por mais que seja talvez uma classe média ali, mas o pessoal valoriza. É importante um estabelecimento bem arrumado, bem organizado, vamos dizer assim. É, Expansão de sorveterias premium de nicho, então está acontecendo bastante, é importante estar atento em relação a essa tendência. Tecnologia, aplicativos de fidelidade, pontos, cashback, delivery, presenças em algumas plataformas de entrega, é importante estar atento em relação a isso.
Regulação e macroeconomia, aumento de custos, leite, energia, carga tributária, então com a reforma a gente precisa estar atento em relação a isso. E que ameaças que eu tenho? Concorrentes que entregam melhor marca, experiência, ambiente, processo. Então, pô, você vai competir com o processo do McDonald's, vai ser difícil. Então, essas são as ameaças. Isso é um pouco de cuidado que a gente tem que ter. E a sazonalidade também, né? Que daí afeta todos os negócios, mas para o nosso negócio afeta bastante. Se eu só vendo sorvete, no inverno vai ter um certo problema ali. Beleza, analisamos, fizemos diagnóstico interno, diagnóstico externo, e aí, esse daqui talvez seja o slide mais importante da apresentação de hoje, da aula de hoje. Eu sugiro que vocês anotem essas quatro perguntas aqui, porque elas são fundamentais em um planejamento estratégico. Primeira delas, quão rápido que a gente vai crescer? Porque isso aqui vai influenciar todas as decisões do seu negócio. Se você quer dobrar de tamanho a cada ano, é um tipo de ação que a gente tem que fazer completamente diferente se eu quero chegar ali 20, 30%. Nível de investimento, nível de risco, contratação, tanto de coisas que eu tenho que fazer para estabelecer a velocidade de crescimento que eu tenho. Eu tenho um dado interessante aqui, ele não é um dado brasileiro, né, dos Estados Unidos, mas eu acho que dá para fazer uma correlação bem próxima aí, que é quase 50% dos fechamentos de empresas nos Estados Unidos acontecem depois do ano recorde de vendas. Ou seja, o cara bateu o recorde de vendas, o cara está crescendo, o cara está olhando para o faturamento, só aumenta, mas o negócio está voando, está indo bem, só que o caixa do cara não acompanhou. A organização da empresa dele não acompanhou. Ele focou só na linha de cima no faturamento e ele não fez mais nada dentro de casa. E aí a chance de dar um problema, de faltar dinheiro, de você perder a mão ali na gestão é muito grande. Então, essa velocidade de crescimento é uma calibração que você precisa fazer. Por quê? Eu também não posso não crescer, porque isso é um problema eventualmente até para a sua equipe ali, cara, tô aqui no negócio, ele tá andando de lado há 5 anos, não tem muita oportunidade, para onde que eu vou? Será que vale a pena ficar por aqui? Então, eu tenho que ter um certo nível de crescimento, é importante estar crescendo. Quem não está crescendo já deve ter ouvido isso, né? Quem não está crescendo está morrendo. Então, é importante eu estar crescendo, mas o quanto crescer, o quanto que eu quero crescer, é muito relevante aqui na NK, né, compartilhando como a gente fez também, a gente entrou em aspectos mais pessoais. Cara, o quanto de vida eu quero abrir mão para sustentar esse crescimento aqui, porque a dedicação é enorme. A empresa dá trabalho, você precisa estar aqui todo dia, você precisa estar pensando sempre, se preocupando sempre. Não é, né, 6 meses de férias por ano. Não, isso não acontece. Você precisa estar pensando no seu negócio. Então, estabelecer a velocidade que você quer crescer vai mudar muita coisa das suas atitudes, das decisões que você vai tomar dentro do seu negócio. Beleza? Essa pergunta aqui é extremamente importante, gente. Sugiro que vocês anotem. Essas últimas três aqui, eu tirei, na verdade, estratégia, né? O tema de estratégia, ele vem da técnica de guerra, né? De você matar o seu oponente, você derrotar o seu oponente. E essas três perguntas aqui é muito tirado dessa estratégia de guerra de fato, né? Que é a primeira. Onde que a gente aumenta nossas apostas? Então, que aspectos do meu negócio eu tenho um certo feeling, eu acho que vai bem, eu acho que se eu investir aqui eu consigo ter um resultado legal, eu preciso de fato aumentar essa aposta nesse planejamento, nesse ciclo de planejamento aqui. Então, você ter esses tópicos, né, ou essas ações, esses projetos ou iniciativas dentro da sua empresa é extremamente importante. Olhe para o seu negócio hoje e entenda. Cara, o que que eu posso investir um pouco mais? Se eu colocar um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de dinheiro, vai dar um belo de um resultado lá na frente. Então, onde que eu aumento as minhas apostas? Segunda pergunta aqui, né, desse tópico de guerra, vamos dizer assim, é como que a gente vai se proteger das nossas fraquezas? Então, se eu sei o problema que eu tenho, se eu sei a minha dificuldade, o que eu posso fazer internamente para me proteger disso daqui? Para que isso não me pegue, né, de calça curta aqui em determinado momento ao longo do ano. Então, como que eu me protejo dessas fraquezas? E a última é como que a gente amplia as vitórias. O que que é isso? Eu gosto de traduzir isso como, cara, aquele feijão com arroz que eu faço. Como que eu amplio isso? Como que eu faço ele mais bem feito? Como que eu reviso o processo? Como que eu melhoro o tempero do feijão? Como que eu melhoro a apresentação? É aquele feijão com arroz, mas cada vez mais bem feito. É ampliar o que já dá certo. É ampliar o que você já faz bem. Então, essas quatro perguntas, gente, acho que são talvez sejam as mais importantes aqui da nossa aula de hoje. Eu sugiro que vocês anotem e pensem de fato, né? Não adianta só anotar também. Você precisa pensar sobre o seu negócio em relação a essas questões aqui. Beleza? Vamos seguindo. Aplicando no nosso negócio, então, né?
Onde que a gente aumenta as nossas apostas? Cara, vamos aumentar na experiência do cliente. Se eu sei que eu tenho isso como diferencial, se eu sei que eu tenho esse contato, eu preciso melhorar essa aposta. Vamos aumentar a marca, vamos fazer algo diferente, vamos mudar, vamos conectar melhor com o nosso cliente, vamos aumentar a recorrência. Como que a gente se protege das fraquezas? Eu preciso padronizar, eu preciso estabelecer um nível de padronização aqui. É, Precificação correta, eu preciso melhorar minha margem, eu preciso olhar para isso. Marketing produtos, eu preciso criar produtos novos. Se eu sei que no inverno eu vou vender menos sorvete, que produtos eu preciso fazer dentro da minha empresa, criar dentro da minha empresa, para que eu não sofra tanto na sazonalidade. E como que a gente amplia vitórias, né? É um atendimento mais acolhedor ainda, investir em treinamento de fato, receitas clássicas que eu posso desenvolver, conhecer melhor ainda o meu cliente. Então, será que eu não posso fazer uma parceria com uma churrascaria e aí vender o meu produto lá dentro? Será que eu não posso fazer algo assim? Então, conhecer muito bem o seu cliente a fundo para melhorar ainda mais a experiência dele. Beleza? Tudo certo, gente? Vamos seguindo aqui? Beleza. E aí, beleza, a gente olhou diagnóstico interno. Primeiro, antes disso tudo, eu tenho a visão da minha empresa, eu sei para onde que a gente está indo. Eu fiz um diagnóstico interno e eu fiz um diagnóstico externo. Agora eu pego tudo isso e eu tenho que entender como que impacta em cada área dessa que a gente tem aqui. Então, como que aquele posicionamento lá vai impactar em produtos e serviços que eu vendo? Como que vai impactar nos clientes ou segmentos de clientes que eu atendo? Como que vai impactar nas pessoas da minha equipe? Eu vou ter que contratar mais, contratar menos, contratar pessoas diferentes que eu nunca contratei. O que que eu preciso fazer em relação ao meu time? A infraestrutura, normalmente quando a gente tem um novo posicionamento estratégico ou com algumas ações ali que a gente define, tudo isso custa dinheiro. Então, aonde que eu vou gastar esse dinheiro? E por último, financeiro, né? Como que eu vou chegar nesse dinheiro? Da onde vai vir esse investimento de fato que a gente precisa fazer? Então, mapear todos esses impactos em todas essas áreas. Isso aqui também é extremamente importante você anotar. Aonde que aquelas decisões vão impactar aqui? E aí, para o nosso case, né? Trazendo para o nosso case. Então, em produtos e serviços, talvez estabelecer um cardápio mais enxuto, ter mais itens da casa, ter um padrão visual e de porção, novas sobremesas por conta do inverno. Em relação a clientes, focar em famílias, talvez esse seja o público que eu deva me comunicar. Isso tudo, todas essas decisões aqui vão mudar a forma de me comunicar, do meu marketing, das vendas que eu vou fazer. Eu conhecer melhor os hábitos, eu fazer talvez marketing em bairros adjacentes ali, que eu gostaria de crescer, que eu preciso crescer de fato. Em relação a pessoas, eu preciso investir em treinamento de atendimento, então isso aqui eu vou precisar fazer de fato. Rotinas claras, estabelecer rotinas claras de padronização, experiência do cliente. Vou ter que investir no meu negócio, vou ter que fazer uma reforma, vou ter que comprar equipamento, uniforme, sistema que faz ali o controle do sistema de fidelidade. Em relação ao financeiro, eu vou ter que mexer na precificação dos meus produtos, no mix de produtos, no orçamento de marketing, orçamento anual, estabelecer indicadores. A minha missão, ela está olhando para 50% de recorrência. Como é que eu vou medir isso? Como é que eu sei se eu estou entrando, chegando ou não nessa missão que eu tenho? Então, essa é um pouco da aplicação no nosso case. Passar aqui. E aí, a partir disso, a gente tem que tomar algumas decisões. A fins de estudo aqui, né? Eu trouxe 6 decisões que a gente tem que tomar, mas eventualmente pode ser muito maior o nível de decisões ou o nível de iniciativas que a gente tem que estabelecer dentro da empresa. Então, a primeira delas, rebranding. Cara, vamos estabelecer um novo nome, algo que conecta muito mais ao nosso cliente. Como que a gente vai fazer isso? Que ações, que plano de ação que eu preciso fazer a partir dessa decisão? Aí eu vou contratar uma agência, eu vou chamar alguém aqui que conhece muito, eu vou pesquisar online como que faz isso, mas é fazer de fato em cima dessa decisão aqui de ter o rebrand. Segundo, eu vou investir na experiência do meu cliente. Eu preciso fazer uma reforma para o meu ambiente. O que que eu tenho que fazer? Vou contratar um arquiteto, uma construtora, vou pegar alguém especializado, vou tentar fazer de um jeito, vou reformar só uma parte para ficar mais barato, mas eu preciso investir na minha experiência. Treinamento interno, eu vou precisar chamar uma empresa para me ajudar a fazer isso. Eu estabelecer sozinho talvez seja mais difícil. É importante ter alguém de fora olhando, né? Trazendo algum insight diferente. Vou focar em produtos de produção interna que tem maior margem, esse produtos da casa, vamos dizer assim. Criar um programa de fidelidade, estruturar e padronizar processos e expandir a presença de forma planejada, que é justamente para alcançar aquela missão. Com uma unidade, a gente não consegue chegar naquela missão. E aí, o que que a gente vai fazer? Que ações a gente vai fazer para conseguir alcançar aqueles 3 milhões lá no quinto ano? Beleza, gente? Aqui, então,
entendemos a questão de estratégia em si, de fato, né? Esse diagnóstico interno, externo e os objetivos e decisões que a gente precisa tomar. Beleza, então a gente estabeleceu a visão, a gente sabe para onde a gente está indo, a gente sabe como chegar lá, sabe o que que eu tenho que fazer dentro do meu negócio para chegar lá. Agora vai para a parte prática. Eu preciso ter um plano de ação em relação a isso. Eu preciso ter ações e responsáveis específicos. Pode ser que todas aquelas decisões ali você seja o maior responsável. Pode ser. Pode ser que você tenha que contar com a sua equipe. Então, por isso que está tudo linkado. Porque, por exemplo, até foi um questionamento quando a gente estava fazendo a aula. Eu estabelecer, por exemplo, no nosso case aqui, uma visão de virar uma franquia, por exemplo. Eu quero virar uma franqueadora, eu vou ter várias unidades. Cara, se você chegar para sua equipe, né, a empresa do jeito que tá, e falar que você vai virar uma franqueadora, o Zezinho ali, o auxiliar de cozinha, vai olhar e vai falar: cara, esse cara tá viajando. Não sai uma salada de fruta igual a outra aqui, o cara quer virar uma franquia. Então, esse alinhamento da visão com a estratégia, com o tático, é importante, porque, cara, talvez eu tenha que. Vamos baixar a nossa expectativa aqui, vamos estabelecer uma missão de 5 anos, que é ser referência na nossa cidade, e talvez para 10 anos eu trazer uma nova missão, que é virar uma franqueadora. Porque aí eu já tenho um time alinhado, por mais que todo mundo vai precisar desenvolver para alcançar aquela missão, eu não estou dando um salto muito grande. Mas o ponto aqui é esse alinhamento e responsáveis específicos para entregar de fato aquela visão da empresa. E claro, por último aqui é ter um orçamento, é saber no financeiro de fato qual que vai ser o impacto das minhas decisões. Então vamos lá, né? O que que é isso, né? A forma de colocar em prática a estratégia. É isso, eu preciso ter uma forma de medir, de acompanhar, de ter responsável ou não. E aqui existem diversas maneiras de você fazer isso. Sugiro que você faça algo mais simples. Tem alguns modelos de gestão, né? Uma coisa é definir planejamento estratégico, outra coisa é um modelo de gestão. Ah, vou estabelecer OKRs aqui no meu negócio, né? Meus objetivos e resultados-chave e vou acompanhar isso a cada 3 meses, fazer modificações, beleza. Você tem um nível de maturidade para isso, show de bola. Mas não é, às vezes, a realidade de muitas empresas. Você precisa basicamente decidir quando fazer, o que fazer, definir o que não será feito, e partir para a execução de fato e acompanhamento. Então, é basicamente isso. Por que que é importante aqui, gente? Não adianta a gente definir para onde a gente vai chegar, estabelecer o plano e não acompanhar na prática. Vai ser frustrante para todo mundo e até para você fazer, montar, gastar energia, eventualmente gastar dinheiro para montar todo esse planejamento estratégico, mas na prática o negócio está meio deixado de lado lá, a gente fica só apagando incêndio aqui. Então, é importante para a gente trazer essa clareza de para onde que o negócio está caminhando. E aqui, a cultura da empresa é fundamental. Por isso que nesse momento, quando a gente vai para a parte tática, vai para o financeiro, a gente tem que olhar para a cultura da empresa, para aqueles valores, aqueles princípios que a gente definiu. Porque pode ser que alguns daqueles princípios que nós definimos sejam conflitantes do que a gente quer fazer. E aí a gente vai ter que revisitar esses princípios, vai ter que revisitar o que a empresa acredita, as crenças da empresa, os valores da empresa. Então é extremamente importante a cultura, talvez você já deva ter ouvido falar, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã. É isso daqui, porque se você quer ir para um lado, quer fazer aquilo, mas na prática teu time está fazendo completamente diferente, não está alinhado, você não vai conseguir entregar aquele planejamento estratégico. E é um pouco também, né, daquela ideia aqui, né, do que nos trouxe até aqui, não é o que nos levará ao próximo nível. É, Então, isso é um pouco da nossa parte tática e financeira. E aí, como que a gente faz isso? Tomar uma água aqui. Sugiro você definir algumas prioridades. Isso aqui é extremamente importante. Define o que que você vai fazer nos próximos 12 meses, o que que não dá para fazer agora, que eu vou jogar ali para 12 a 24 meses, o que que eu vou fazer depois de 2 anos, que não é prioridade nesse momento. Você precisa estabelecer essas prioridades. O ideal sugiro também que você selecione 3 ou 5 iniciativas ou projetos para fazer, para também não tentar abraçar o mundo tudo de uma vez. Tudo é prioridade, nada vai ser prioridade. Então seleciona 3 ou 5 ali, cara, eu preciso focar nisso e é isso que eu vou entregar. Definir donos, prazos e plano de ação. Então, se eu quero fazer o rebrand, como foi o nosso caso, quem que vai fazer? Quem que vai fazer o orçamento? Que ações eu tenho que fazer? Como que eu vou avaliar? Como que eu vou fazer? Quanto tempo demora? Tudo isso vai ter que estar estabelecido, de fato, num plano de ação.
Minha sugestão aqui é definir metas específicas, talvez não jogar uma só para 12 meses, por exemplo, mas trazer uma para o trimestre. Qual que é a nossa meta do trimestre? Qual que é o nosso objetivo aqui? Das decisões que a gente tomou, o que que a gente tem que alcançar no primeiro trimestre da empresa, no primeiro semestre do ano que vem? E estabelecer, de fato, indicadores que mostram se a gente está nesse caminho ou não. Para quem usar o BHAG, né, que foi aquela técnica que eu passei há pouco, existe também, né, fazer um BREG tático, vamos dizer assim, que é quebrar aquele objetivo de 5, 10 anos ali em metas menores, em prazos menores, para a gente ter mais clareza se a gente está perto ou não, se a gente vai alcançar ou não. Então, o BREG também ajuda nesse ponto tático aqui. E aí, como que a gente faz? Precisa ter um ritual de acompanhamento. Minha sugestão, a cada 3 meses, todo final de trimestre, pega todo esse plano que foi feito, essas decisões que vocês tomaram, senta de novo com quem estava ali decidindo contigo e avalia, cara, a gente fez ou a gente não fez? A gente está perto ou a gente está longe? O que que faltou fazer? Faça essa reavaliação, pelo menos a cada trimestre, para saber, porque senão você vai chegar lá no final do ano, vai estar tudo igual. Não vai ter mudado nada na sua empresa. Então, essa é a oportunidade de você sentar, ser sincero, olhar de novo, cara, será que a gente jogou a barra muito para cima? Vamos talvez revisar, vamos talvez olhar direito, né, mapear outras fraquezas que a gente tinha, que a gente não viu, que a gente não consegue acompanhar isso. Então é extremamente importante ter esse ritual de acompanhamento. É importante deixar esse campo aberto para inovações ou testes. Aqui existe uma técnica, né, de H1, H2, H3, que é os horizontes de inovação de uma grande consultoria da McKinsey. Então, quais são os projetos nos próximos 12 meses que são core do meu negócio, que eu preciso focar, que eu preciso fazer melhor e que eu vou olhar para eles nesses 12 meses? Mas quais são projetos também que eu vou dedicar uma parte da minha energia, que é o H2, para inovação, melhorias desse processo? Então, tem coisas aqui que eu preciso inovar, que eu preciso testar, eu vou fazer, mas só vai ter um efeito mesmo depois de 12 meses, depois de 24 meses, algo assim. E quais são ações que eu tenho que olhar hoje, né? Isso tudo você faz hoje, mas dedica parcelas diferentes do seu tempo. Quais são ações que eu tenho que olhar hoje para que vai mudar o meu negócio, que vai disruptar o meu negócio em 72 meses, em 50 meses, sei lá, em 3, 4, 5 anos? Então, que ações, o que que eu tenho que estar olhando agora, pensando nesse horizonte de negócios completamente diferentes? Beleza? Qualquer coisa a gente pode aprofundar um pouco mais aqui, é buscar sobre a teoria desses horizontes aí de inovação. E claro, aí a nossa ferramenta, que é a NK, consegue ajudar bastante, que é estabelecer o orçamento. Eu tenho que acompanhar no meu financeiro. Eu tenho que saber se na prática está acontecendo, né, no bolso aquilo que eu estabeleci. E aí, gente, pro financeiro, para fazer isso, como que a gente faz, né? Como que a gente faz o financeiro? Primeiro, eu preciso ter a minha DRE e a minha DFC, meu demonstrativo do resultado do exercício e meu demonstrativo de fluxo de caixa. Se você não tem, a gente tem uma opção hoje aqui, né, do nosso curso de gestão financeira. Vou passar mais detalhes mais à frente ali, mas é uma forma de você estruturar internamente na sua empresa esses demonstrativos, que eles são a base para todas as decisões financeiras do negócio. São a base para você mexer na precificação, para você fazer um orçamento, para você entender se o negócio está bom ou não. Então, sem isso, é difícil você avançar num planejamento estratégico ou até numa análise financeira bem feita. Depois disso, a gente vai definir algumas premissas que afetam o meu resultado. Você pode chamar aí de arquitetura de receita, enfim, mas é premissas, cara. Quantas pessoas têm que entrar na minha loja? Quanto disso eu vou converter? Qual que é o ticket médio? Quais são as premissas do meu negócio? Qual que é o custo do meu produto? Vou melhorar o custo ou não vou? Vou melhorar o preço ou não vou? Vou melhorar o mix de produto que eu tenho? Então, eu defini algumas premissas que vão influenciar o meu resultado. A gente ajusta essas premissas também conforme as minhas decisões estratégicas. Então, dependendo do que eu quero chegar, eu vou precisar, cara, essa margem que eu tenho aqui, lá no final do ano, ela vai ter que estar assim. Então, o que que eu vou fazer nesse período para alcançar essa melhoria de margem, esse ganho de eficiência? A gente analisa se a conta fecha, faz uma primeira versão com essas premissas, beleza, chegou no resultado que eu queria ou não? A partir disso, talvez a gente tenha que reajustar as premissas. Então, cara, para eu atingir, no nosso case aqui, sei lá, 100 mil de lucro, eu vou ter que vender X a mais. E aí, talvez, cara, quero ou não quero, é esse o valor que eu preciso, não preciso, a gente precisa reajustar as premissas de novo. O ideal, aí depende do porte da empresa, tá? Mas o ideal é você ter o orçamento para pelo menos um ano. Ali listar tudo, todos os custos,
todos o custo fixo, todo o teu custo variável, entender todas as margens, como que melhora ou não, todo o resultado de pelo menos um ano. E aí a projeção de vendas fazer talvez para 3 ou 5 anos. Agora, fazer um orçamento inteiro para 5 anos é improvável ter validade esse orçamento, porque muita coisa muda no meio do caminho. Então, para um ano é importante, eu tenho um plano ali exatamente ano a ano, mês a mês durante esse ano, o que que eu preciso fazer. Beleza? Algumas dúvidas, pessoal aí? Não? Tranquilo? Qualquer coisa, chama no chat. Então, antes da gente ir para o orçamento, aqui tem um pouco, né? Quem tiver interesse aqui no nosso curso, o nosso time vai mandar ali no chat o link para acessar o curso, né? Para você, é, de fato, implementar um nível de organização financeira, arrumar a casa, né? Entender a lucratividade, profissionalizar a gestão ali através de dados, conectar finanças e equipe e fazer uma gestão, de fato, com organização e lucro, né? Então, esse aqui é um pouco do nosso curso. Mas vamos lá, que agora a gente vai para o Excel. Vou mostrar para vocês aqui, na prática, como que a gente vai fazer isso. Estão vendo o Excel aí? Então, né? Beleza. Então vamos lá, né? Aqui tem algumas premissas aqui no Excel. Vocês vão, quem tiver no grupo de WhatsApp ali vai receber essa planilha e esse material aqui, né, do case. Então você vai conseguir, né, acessar tudo isso. Então vamos lá. Primeiro tópico aqui são as premissas. O que que a gente vai definir no nosso negócio? Então ali tem alguns itens vendidos no nosso case. Eu tenho um sorvete de máquina, um sorvete de sobremesa, outras sobremesas, outros produtos que eu preciso desenvolver e as bebidas. Que ação que eu vou fazer? Cara, do sorvete de máquina eu vou ajustar preço. É onde eu tenho maior volume, mas eu preciso ter uma eficiência maior em questão de preço. Sorvete de sobremesa, que é aquelas receitas da casa e tal, ele vai aumentar a participação no mix de produto vendido. Então, esses sorvetes aqui, eles vão ter uma participação maior ao longo do ano. E aqui a gente vai desenvolver novos produtos ou novas sobremesas, né? Que eles vão ter uma participação muito pequena ali no início, mas a ideia é que, principalmente no inverno, eles têm uma participação maior e um pouco menos ali no final do ano, né? Aqui tem a participação no mix, então em janeiro de 2026, meu sorvete máquina era 60% da minha venda, eu quero que ele passe a representar só 25% da minha venda. Meu sorvete de sobremesa é 20%, eu quero que ele seja 40% da minha venda. Eu estou focado na recorrência. É esses produtos aqui que vão causar recorrência, que eu vou entrar mais na vida das famílias. Outras sobremesas e produtos vão sair de 5 para 20, aqui a gente acabou mantendo aqui, né, o percentual de bebidas para facilitar também a nossa análise. CMV, né? Custo da mercadoria vendida. Então, sorvete máquina, o que que eu planejei aqui, né? Quais são as nossas premissas? Eu tenho um custo de mercadoria de 40%, mas eu tentar trazer para 35%. Como é que eu vou fazer isso? Cara, eu vou ter que pensar talvez em manutenção da máquina, em negociação com um fornecedor que eu atendo, em buscar novos fornecedores. Eventualmente, o pessoal do comércio não faz esse trabalho, meio que se acomoda ali com alguns fornecedores. Então, eu vou buscar ativamente de fato, novos fornecedores, que eu preciso melhorar a minha margem, eu preciso melhorar meu preço. O custo do meu produto tem que representar menos do valor de venda que eu tenho. Sorvete de sobremesa. Então, a gente colocou aqui como uma segunda melhor margem. A ideia é manter isso daqui, talvez até melhorar. Pode ser uma estratégia da empresa eu ter uma precificação diferente também nesses itens, né? Algo assim. Outras sobremesas também a gente vai manter ali 25% e bebidas 30%. Beleza. Para fazer todas aquelas decisões ali que a gente estabeleceu, a gente precisa de dinheiro. Não adianta, precisa vir dinheiro novo de algum lugar. Eu coloquei aqui para a gente simular um empréstimo de 200 mil, que vai dar uns 5 mil de parcela aproximadamente. Eu coloquei esses 200 mil. Se a gente não fizer nada, aqui tem o resultado, né, que eu já tenho, né? Então eu vendo em torno de 750 mil no ano, 63 mil no mês. Se a gente não fizer nada e só mexer no preço, com esse empréstimo que eu captei aqui, com o que eu fiz, o meu lucro esperado, só ajustando isso, vai dar uns 4 mil, vai meio que empatar. Então, eu vou mexer no preço, eu vou vender um pouco a mais, mas também vou aumentar o meu custo, mas o resultado não vai mexer muito do que a dona ali já tem no dia a dia. Então, não vai mexer muita coisa. Por quê? Eu melhorei meu preço. Então, meu ponto de equilíbrio ele é menor do que o total da minha venda, da minha expectativa de venda nesse ano aí. Mas não é isso que a gente quer analisar. A gente quer colocar um lucro esperado, porque a gente precisa é, ter essa empresa rentável. Eu estou assumindo uma dívida de 200 mil, eu tenho que ter um retorno de acordo com esse risco que eu estou correndo no meu negócio. Então, eu coloquei aqui para facilitar, né, um lucro esperado de 100 mil no ano.
Eu já fiz alguns cálculos aqui para adiantar o quanto que eu preciso vender para ter esse lucro esperado de 100 mil no ano. Eu preciso vender 930 mil. Então, isso daqui vamos ver quantos por cento, é 24% acima da minha expectativa de venda que eu já tenho para esse ano. Beleza, é um número mais desafiador. A grande questão do planejamento é olhar para isso aqui e entender que ações eu preciso fazer para chegar nessa venda. Não é só estabelecer o número por estabelecer o número. O que que eu preciso fazer dentro da minha empresa para sair de 750 para 930 no ano? E aí, para isso, a gente joga aqui na nossa. Aqui, né? Só para vocês entenderem, tem todas as premissas, eu trouxe de novo aqui. Eu trouxe mês a mês, né? Como que vai influenciar aqui, janeiro, fevereiro, quais seriam as mudanças, a nossa meta de venda que tem aqui, mas aqui embaixo, ó, eu tenho o total de venda no ano, a média no ano, e eu tenho mês a mês o quanto eu preciso vender. Então, se eu preciso ver, eu tenho uma expectativa de venda no mês lá de 62 mil, algo assim, né? Era talvez em janeiro um pouco mais, porque é um mês bom para sorveteria. Eu preciso vender, na verdade, para ter 100 mil de lucro, 88 mil nesse mês. Se eu não vender 88 mil nesse mês, 87.900 aqui, eu não vou alcançar aquela minha meta de vendas, eu não vou alcançar aquele meu resultado de lucratividade. Então, o que que a gente faz a partir disso? Cara, desses 88, quanto sorvete de máquina eu preciso vender, quanto de sobremesa, quantos de novos produtos, quantas bebidas, qual que vai ser o meu custo de tudo isso, qual que vai ser o meu custo variável, né? Eu coloquei aqui comissão de venda, frete, embalagem, taxa de cartão, é, meus impostos, né, o Simples Nacional que eu tenho que pagar, saber de fato qual que é a minha margem de contribuição, quanto da minha venda sobra para eu pagar meu custo fixo. E aí listar todo o custo fixo da empresa, o que que eu gasto com água, alarme, aluguel, contabilidade, consultoria, energia, limpeza, etc. Todos os custos. Meu custo de equipe, eu tenho um salário aqui, uma folha de 8 mil aproximadamente, mais os provisionamentos de 13º, tudo isso que eu tenho que colocar na minha conta, no meu orçamento, porque eu vou gastar isso em algum momento, por mais que eu não pague meu 13º ali em janeiro, vou pagar em algum momento do ano. Eu preciso já provisionar isso ao longo do ano. FGTS, o Prolabore ali que a gente tinha estabelecido de 5 mil. E aí eu vou entender o meu lucro operacional. Essa minha operação aqui, ela é lucrativa ou não? Se a gente vender 87.900 com todos esses custos aqui que a gente já tem de expectativa, eu consigo ter um lucro operacional de 16 mil no mês. Isso é suficiente para eu pagar meu empréstimo, minha parcela de empréstimo aqui, e fazer ainda R$ 1.000 de aquisições e investimentos aqui que eu preciso fazer no meu negócio. Com base nisso, nessa venda, se eu atingir esse objetivo de venda, eu consigo ter 10 mil de lucro no mês. E é esse número aqui que a gente tem que buscar. É essa meta aqui de vendas que vai permitir com que eu tenha essa lucratividade aqui. E aí, se eu somar ao longo dos meses todos, né, ao longo do ano, vai cair um pouco aqui no inverno, é natural, né, não é um mês bom, mas vai subir no verão, eu vou fechar o ano com um lucro, né, para retirar aqui de 100 mil reais, que é o nosso objetivo lá do início do exercício. Se eu estabelecer aqui 50 mil, por exemplo, de meta de lucro no ano, né? Não tem nada, vamos colocar 50. A minha. Deixa eu ver se mudou aqui. A minha expectativa de venda já cai. Então ela sai de. Opa, é aqui, desculpa. Ela sai de 88 ali que a gente tinha falado para 77, já é algo bem mais possível. Então, por mais que eu corra um risco assumindo o empréstimo, se eu mexer na minha precificação, eu já fico um pouco mais tranquilo. Eu ainda vou ter um certo resultado aqui, porque eu sei que eu consigo vender em torno de 70 mil, 75 mil por mês aqui em janeiro, né, vender de sorvete. Ficou claro aqui, gente? Deu para ter uma noção de como é que funciona o orçamento? Então, a ideia é fazer isso, né, ao longo do ano todo, a gente analisar todos esses números. Esse é um serviço que o nosso time de consultoria faz, então, beleza. Eu sei a minha expectativa do ano, eu vou acompanhar mês a mês. Aquela venda lá, eu vendi os 77 que eu queria ou não? Ah, não, eu vendi 75. Então, para o mês que vem, o que que a gente tem que fazer para não perder aquela meta do ano que a gente tem? Esse é o mago das finanças. Esse é o objetivo aqui do orçamento, eu ter na mão o resultado da minha empresa, eu ter na mão a gestão do meu negócio. Essa ferramenta aqui é extremamente importante, talvez por isso aí muitos clientes, tem bastante cliente aqui na nossa aula, estou vendo aqui. É essa ferramenta aqui que vai te guiar ao longo do ano para saber, vou alcançar aquele objetivo estratégico que eu estabeleci ou não. O negócio vai ficar meio
meio morrer na praia esse ano de novo. E aí, né, como eu falei, além do orçamento para um ano, o ideal é eu ter uma projeção de vendas. Aqui, para simplificar, eu trouxe só o total do ano, né? Então, como é que eu vou sair dessa expectativa de venda aqui, que era, na verdade, só deixa eu ajustar aqui para facilitar. Como é que eu vou sair de uma projeção de venda de 930 para 3 milhões em 5 anos? Eu sei ano a ano o que que eu tenho que fazer. E aí, com base nisso também, vamos dar algumas decisões, porque no ano 3 vender 1,5 milhão em sorvete, talvez com uma unidade só não seja o suficiente. Então, talvez aqui no ano seguinte, em 2027, por exemplo, eu tenho que começar a olhar outros bairros para eu instalar uma nova unidade, eu tenho que desenvolver a minha equipe para assumir a gestão de uma outra unidade, eu tenho que ter um processo mais bem padronizado, eu tenho que ter é, eu tenho que ter na mão, de fato, os números da minha empresa, então é com base nisso que a gente vai conseguir chegar nesse número aqui de 3 milhões. A ideia aqui é quebrar todas as linhas também aqui de projeção de venda. Então, quais itens eu vou adicionar para chegar naquele valor, qual o mix de venda para chegar nesse valor, qual o ticket médio, qual, enfim, dá para a gente explorar e ter muito mais clareza, muito mais dados, né, para montar o que a gente chama de arquitetura de receita aqui desses dados. Beleza? Vamos voltar lá para a nossa apresentação para a gente finalizar. Então, a gente já foi para o Excel. Ah, então, aqui tem um resumo, né? Vocês vão receber esse case aqui. Analisar os itens vendidos, como é que vai ser a participação, o ajuste de preço, a parcela de 5 mil, o que que eu vou fazer, quais ações eu vou fazer para sair de 75 mil para 88 mil de venda, como que eu vou alcançar em 3 milhões, qual que é o impacto de reduzir uma retirada, né? Tudo isso a gente viu ali no Excel. E aí, gente, eu queria trazer alguns pontos aqui sobre execução, sobre gestão. Então, as pessoas mandam bem na execução se está claro para elas o que que elas precisam fazer. Às vezes essa é uma dificuldade, muito empresário reclama, pô, mas fulano não faz tal coisa, fulano não faz tal coisa, mas você deixou claro para ele a função dele? Você alinhou a expectativa com eles, o que que você espera dele, o que que você espera que ele faça no dia a dia? Então, é importante, extremamente importante, deixar claro para as pessoas o que que é esperado delas. Você precisa avaliar, e elas só vão mandar bem na execução se elas têm as habilidades necessárias para fazer aquilo que precisa ser feito. Não adianta você ter expectativa, como a gente falou lá do auxiliar de cozinha, no nosso case aqui, ele contribuir numa estruturação de uma franqueadora do seu negócio. Cara, o cara não sabe isso, ele sabe fazer o produto dele. Ele pode ajudar na padronização, montar uma ficha técnica, montar um processo. Então você tem que casar essas habilidades com a pessoa do que você espera dela de fato. E elas mandam bem na execução se elas têm liberdade e apoio para o que elas precisam fazer. Então isso também é extremamente importante. Elas também vão mandar bem se a gente valoriza o esforço que elas estão fazendo para mandar bem naquela posição. Obviamente, aqui você, como gestor, tem que avaliar. Será que essa pessoa está mandando bem, está se esforçando, pelo menos por mais que ela não esteja alcançando o objetivo, ela continua se esforçando, ela continua entregando, tentando pelo menos? Isso aqui é importante você, como gestor, avaliar. E as pessoas mandam bem na execução se elas enxergam a importância do trabalho que elas estão fazendo. Aqui entra um pouco a questão de propósito, ter esse alinhamento aí de toda a sua equipe em torno de uma coisa só. Beleza? Bom, vamos voltar para o objetivo da aula. Será que a gente atingiu? Então, era ajudar empresários a replicar um passo a passo prático. Com aquelas perguntas que eu passei, vocês conseguem replicar isso. Vocês conseguem replicar o que é a visão da empresa, esses itens da estratégia e definir essa parte tática aí de acompanhamento. Então, né, vocês avaliem aí também, né, se fez sentido ou não essa aula. E para quem ficou até agora, aí a gente tem o pessoal ainda na aula, né? Bastante gente aí na aula, 63 participantes. Nós temos alguns presentes aí, né? Alguns bônus. Então, nosso time vai disponibilizar ali no chat o nosso autodiagnóstico financeiro. Então, ali no grupo de WhatsApp, né? Tá indo no grupo de WhatsApp o nosso autodiagnóstico financeiro. Mandou ali, né? Beleza. Então, se você entra ali, você consegue mapear a sua gestão hoje, a sua gestão financeira, como que ela está. Se ela está no nível legal, ali tem um pouco do nosso método de consultoria, né, que é entender o controle financeiro que você tem, as análises financeiras que você faz e as decisões financeiras que você toma. Então, é importante fazer esse diagnóstico financeiro aí para ter uma clareza, de fato, de como está o seu financeiro. Além disso, a gente vai disponibilizar a planilha de orçamento. Talvez você ajustar ali algumas premissas, né? Se precisar de alguma ajuda, também chama o nosso time.
e vai disponibilizar o material do case. Ali vão ter todas as perguntas, talvez, que você precisa se fazer nesse ciclo de planejamento estratégico, né? Vão estar disponíveis ali para você. Mas a gente, né, pensando em ajudar aí mais empresários, né, por mais que o nosso foco aqui é o financeiro, é ajudar o empresário a ter clareza financeira, acho que a gente pode contribuir também nesse ciclo financeiro aqui. E a gente pensou nessa mentoria em grupo, né, uma mentoria de mapeamento estratégico e junto com esse nosso lançamento do curso de gestão financeira que a gente está fazendo. Então, a mentoria de mapeamento estratégico, ela é uma mentoria em grupo, né, são 5 encontros que a gente vai falar em um encontro sobre a visão e entrar ponto a ponto naquele tópico de visão ali para a gente esclarecer para a sua empresa qual é a visão do seu negócio. 2 encontros sobre estratégia, né? Um pouco mais maçante, um pouco mais denso esse conteúdo, então a gente quebrou em 2 encontros diferentes. Vai ter uma análise tática, vai ter um encontro para falar da parte tática e um encontro só para falar do orçamento. E depois de tudo isso, né, a ideia é que a gente vá aplicando em grupo, vá, né, em conjunto aplicando isso na empresa. A gente disponibilizou também um encontro individual, que seria diretamente comigo, para eu olhar, fazer essas perguntas, né, eventualmente colocar esse dedo na ferida, porque acho que isso que é o que tem valor de fato no planejamento estratégico, é ter um olhar de fora, alguém questionando por que que você estabeleceu aquilo como objetivo, o porquê que você quer aquela estratégia, o porquê desse orçamento. Então, a ideia desse encontro individual é fazer esses questionamentos de fato. A ideia é aprofundar e conduzir conceitos apresentados nessa aula, então, né, como eu falei, essa visão de fora, e você vai ter acesso a materiais e planilhas, não só essa de orçamento que foi liberada aqui na aula de hoje, mas uma planilha de precificação para você conseguir eventualmente, vou lançar um produto novo. Que cálculo eu faço aqui com base nas minhas finanças para eu ter a precificação